A chuva fina de Valedouro caía com disciplina sobre as telhas cinzentas, apagando a poeira que a primavera insistia em levantar. Naquele país marcado por tradições rígidas e alianças políticas feitas à mesa, Mirella Eldamar, de 23 anos, caminhava pela varanda de madeira da casa de sua família, tentando acalmar a respiração. Na manhã seguinte, sua vida inteira seria entregue como mercadoria diplomática. Ela se casaria com Arthur Brastin, herdeiro formal de uma das casas mais influentes de Ravenor. O acordo, negociado sem sua voz, havia sido selado semanas antes. Era uma união pensada para consolidar uma rota comercial entre os portos de Ravenor e o continente ao sul. O casamento, segundo todos, era inevitável, lógico, conveniente, exceto para Mirella, que jamais tivera sequer uma conversa de 5 minutos com Arthur. O pai dela, Jorvan Eldamar, gostava de repetir que o dever vem antes do desejo, especialmente quando o assunto envolvia política. Para ele, Mirella era a filha disciplinada, a que se comportaria como esperado. O noivado tinha sido anunciado com pompa, e ninguém, absolutamente ninguém, cogitara perguntar a Mirella o que ela sentia. Na noite anterior ao encontro oficial entre as duas famílias, um banquete fora preparado na sede dos Brastin. Era ali, no grande salão de janelas arqueadas, que Mirella finalmente colocaria os olhos em Arthur, o homem com quem seria obrigada a dividir uma vida que nunca escolhera. Mas o destino, silencioso e preciso, operou seu primeiro desvio. Quando a comitiva Eldamar chegou ao casarão Brastin, não foi Arthur quem recebeu Mirella no vestíbulo. Um homem mais jovem, de olhar firme e expressão contida, desceu a escadaria principal com passos seguros. Tinha postura militar, rosto marcado por cicatrizes discretas e uma naturalidade quase desconfortável diante das formalidades. Seja bem-vinda à casa Brastin. Sou Eiran Brastin, irmão de Arthur. A voz dele carregava uma calma que contrastava com a tensão no ambiente. Mirella hesitou antes de sorrir. Um sorriso breve e discreto, mais por educação que por conforto. Pensei que encontraria seu irmão, respondeu ela. Arthur está atrasado. Assuntos diplomáticos, justificou Eiran, abrindo espaço para que ela passasse. Mas farei as honras até que ele chegue. Desde o primeiro instante, algo em Eiran rompeu a imagem rígida que Mirella carregava dos Brastin. Ele parecia menos político, menos ensaiado, menos moldado pelas expectativas. Ele observava com atenção, mas sem invadir. Agia com gentileza, mas sem artificialidade. Havia, no modo como caminhava ao lado dela, uma espécie de honestidade silenciosa. Esse detalhe, pequeno demais para ser lido pelos presentes, foi suficiente para alterar o eixo da história. O banquete se prolongou sem a chegada de Arthur. As cadeiras vazias à cabeceira causaram cochichos discretos, e o pai de Mirella franziu o senho mais de uma vez. Porém, como mandava a etiqueta, ninguém ousou transformar o incômodo em crítica aberta. Eiran, percebendo a tensão crescente, puxou conversa com a futura cunhada para amenizar o constrangimento. Perguntou sobre sua formação, seus interesses, sua ligação com Valedouro. Sempre gostei de mapas, disse Mirella, mexendo no guardanapo. Acho que as fronteiras contam histórias que nem sempre percebemos. Fronteiras mudam, respondeu Eiran, encostando levemente o cotovelo na mesa, aproximando-se sem ultrapassar limites. Às vezes, quem está dentro muda. Outras vezes, quem está fora tenta entrar. Mas o que realmente sustenta uma fronteira é o que as pessoas acreditam sobre ela. Mirella o olhou com surpresa. Não esperava filosofia vindo de um Brastin, muito menos do filho menos importante, como muitos chamavam Eiran. Ele notou o espanto e sorriu de canto. Era um sorriso curto, só perceptível para quem o observasse com atenção. Você fala como alguém que já esteve em guerra, arriscou Mirella. Eiran ergueu um dos ombros, sem orgulho e sem melancolia. Alguns de nós fomos enviados cedo demais para aprender o significado das decisões tomadas aqui dentro desta sala. Era impossível ignorá-lo. E em certo nível, Mirella não queria. Fesse estui santa. Durante os brindes, Jorvan Eldamar levantou-se para um discurso que muitos já esperavam. Um elogio à união entre as famílias, uma exaltação da tradição
e um longo agradecimento à honra de ter Arton como futuro genro, apesar de Arton não estar presente. A cada frase, Mirella sentia o nó em sua garganta apertar. Ela não queria estar ali. Não queria pertencer àquele acordo. Não queria ser protagonista de uma história escrita por outras mãos. Quando o discurso terminou, Eiran se aproximou mais uma vez. "Você está bem?" perguntou ele, baixo, de modo que ninguém além dela escutasse. "Estou como esperam que eu esteja", respondeu Mirella igualmente baixo. Ele entendeu de imediato. "Às vezes cumprir expectativas custa caro", disse Eiran. "E não apenas para quem obedece." Aquela frase ecoaria nela pelos dias seguintes. Arton só chegou ao final da noite. Alto, elegante, calculado demais para parecer espontâneo. Cumprimentou Mirella com frieza diplomática, como quem sela um contrato. Não perguntou como ela estava, não comentou o atraso, não demonstrou curiosidade alguma. E, no entanto, bastou esse breve encontro para que Mirella percebesse a diferença abissal entre os dois irmãos. Eiran olhava para as pessoas, Arton olhava para as circunstâncias. Nova. Quando os Eldamar se despediram já tarde, Mirella caminhou até a carruagem com passos lentos. O vento carregava o perfume das árvores do pátio, e a noite estava clara o suficiente para revelar que Eiran as acompanhava até o portão. No instante em que a porta da carruagem seria fechada, ele inclinou ligeiramente o corpo, aproximando-se apenas o suficiente para que suas palavras fossem exclusivas dela. "Não permita que decidam quem você deve ser, nem mesmo quando parecer que já decidiram." O coração de Mirella deu um salto involuntário. Ela não deveria sentir nada, mas já sentia, e o casamento ainda nem havia começado. Os dias seguintes ao banquete foram preenchidos com preparativos, visitas formais, provas de vestido, reuniões entre conselheiros e ajustes de contratos. Mirella se via arrastada de salão em salão, de conversa em conversa, como se fosse apenas um objeto a ser encaixado na vitrine perfeita do casamento Eldamar Brastin. Oficialmente, ela era a prometida de Arton, mas na prática, era com Eiran que suas conversas se multiplicavam. O pretexto surgiu de maneira quase inocente. Um dos itens do acordo entre as famílias previa a criação de uma nova rota terrestre entre Valedouro e o vilarejo de Penhales, no interior de Ravenor. Como Mirella gostava de mapas, alguém sugeriu, meio por educação, meio para incluí-la, que ela participasse das discussões logísticas. Na primeira reunião, porém, Arton alegou compromissos inadiáveis e pediu que Eiran o representasse. Nenhum dos conselheiros estranhou. Eiran, afinal, já tratava de assuntos militares nos arredores daquela rota. A justificativa parecia natural. O que ninguém percebeu foi que, a partir desse dia, Mirella e Eiran ganharam um motivo legítimo para passarem horas juntos. A sala de mapas dos Brastin era ampla, com uma grande mesa central de madeira escura. Sobre ela, pergaminhos, bússolas, penas, tinteiros. Nas paredes, mapas antigos de Ravenor, com fronteiras riscadas e remarcadas ao longo dos anos. "Já se abrirmos um desvio por aqui", disse Mirella, apontando para uma curva no mapa, "evitaríamos a região alagada durante as chuvas de outono." Eiran se aproximou, inclinando-se ao lado dela. O ombro quase encostou no dela, mas ele manteve uma distância respeitosa. "Concordo", respondeu, "mas isso significa passar por terras que ainda não aceitaram totalmente a influência dos Brastin. Meu irmão considera essa gente imprevisível. E você?", perguntou Mirella sem tirar os olhos do papel. "Eu os considero humanos", respondeu ele. "E humanos reagem melhor quando são escutados, não apenas ordenados." Ela ergueu o olhar para ele, surpresa mais uma vez pela clareza de suas convicções. "Você fala assim com Arton?", questionou. "Falo. Nem sempre sou ouvido." Ele disse isso sem rancor. Era um fato, não uma queixa. E essa forma contida de aceitar seu lugar dentro da própria família o tornava ainda mais intrigante aos olhos de Mirella. Com o passar das semanas, a rotina se estabeleceu. De manhã, reuniões formais com conselheiros, escribas e os patriarcas das famílias. À tarde, ajustes mais específicos em que, curiosamente, a sala se esvaziava, até sobrarem apenas Mirella, Eiran e um ou outro assistente mais distante. Foi nesses momentos que a aliança proibida começou a ganhar forma, não com declarações impulsivas, mas com detalhes silenciosos.
um comentário compartilhado sobre a hipocrisia de certos acordos. Um olhar cúmplice quando alguém dizia algo claramente estratégico, mas moralmente duvidoso. Um silêncio confortável, em que nenhum dos dois sentia necessidade de preencher o ar com palavras vazias. Quando você era criança, perguntou Eiran certa tarde, o que queria ser? Mirella pensou por alguns segundos. Queria ser cartógrafa, viajar, desenhar terras que ninguém conhecia, estudar as histórias por trás das fronteiras. E o que te impediu? Insistiu ele. Nasci em Eldamar, respondeu com uma meia risada, mais amarga que divertida. E você? O que queria ser? Eiran passou o dedo por uma linha do mapa, como se tentasse lembrar de si mesmo. Qualquer coisa que não fosse o irmão de Arton, respondeu. Ainda não descobri o que isso significa. A resposta ficou ecoando entre os dois. Apesar da aproximação crescente, havia uma linha que nenhum dos dois ousava cruzar. Não se tocavam além do necessário, não trocavam bilhetes escondidos. Não havia declarações inflamadas nem promessas sussurradas. Mas a maneira como Mirella começou a esperar pelo momento de vê-lo, a forma como seu humor melhorava só de saber que trabalhariam na sala de mapas, e o modo como Eiran se tornava mais leve sempre que ela entrava, tudo isso compunha uma intimidade que, se fosse vista de fora, já seria considerada um perigo. Um dia, porém, alguém viu. Naquela tarde, a chuva batia forte contra as janelas da sala de mapas. A maioria dos empregados havia buscado abrigo em outras áreas do casarão. Mirella e Eiran analisavam um trecho do caminho para Penhales quando uma faca caiu da bainha presa à cintura dele, rolando pelo chão até os pés dela. Desculpe, disse ele, abaixando-se ao mesmo tempo que Mirella. Os dois estenderam a mão para pegar a faca e os dedos se tocaram com firmeza. Não foi um esbarrão breve. Por um segundo inteiro, nenhum dos dois recuou. E foi exatamente ali, no exato momento em que a mão de Mirella repousava sobre a de Eiran, que Arton abriu a porta. O impacto não veio em gritos nem em acusações. Arton apenas observou a cena, os olhos estreitos, o queixo levemente tenso. O silêncio foi tão denso que parecia preencher a sala inteira. Vejo que estão engajados nos detalhes, comentou ele, enfim. Mirella retirou a mão imediatamente. Eiran levantou-se, entregando a faca a si mesmo, como se nada tivesse acontecido. Estamos definindo as rotas mais seguras para a escolta, explicou Eiran, a voz controlada. Raton caminhou até a mesa, observou o mapa por alguns segundos, depois olhou diretamente para Mirella. Espero que minhas ausências não estejam tornando as coisas desconfortáveis para você, senhorita Eldamar. Não, respondeu ela, rápido demais. Seu irmão tem sido muito prestativo. Eu imagino, disse Arton, com um meio sorriso que não chegou aos olhos. Seu Atsimbomi quisitice. Naquela noite, Mirella não conseguiu dormir. A cena na sala de mapas se repetia em sua cabeça. Não havia acontecido nada inapropriado, pelo menos não segundo as regras frias daquela sociedade, mas ela sabia, sentia, que estava ultrapassando fronteiras internas, aquelas que ninguém vê, mas que definem quem se é. Quando olhou pela janela do quarto de hóspedes, viu Eiran no pátio, conversando com um dos guardas. Ele gesticulava pouco, mas a postura denotava inquietação. Em determinado momento, ergueu o rosto, como se pressentisse algo. Os olhos dos dois se encontraram à distância. Mirella poderia ter recuado, fechado a cortina. Não fechou. Eiran poderia ter desviado o olhar, fingido não vê-la. Não fingiu. Eles permaneceram assim por alguns segundos, presos num reconhecimento silencioso do que estava acontecendo e do que não deveria estar acontecendo. No dia seguinte, um novo elemento surgiu. Jorvan Eldamar foi chamado para uma conversa reservada com Rastin Brastin, patriarca da casa. Quando retornou, puxou Mirella para um canto, o semblante carregado. A partir de agora, suas reuniões com Eiran serão reduzidas, anunciou sem rodeios. Os Brastin consideram que você deve ser vista com mais frequência ao lado de Arton. É uma questão de aparência. Aparência para quem? Arriscou Mirella. Para todos, respondeu o pai. Você está prestes a se tornar uma Brastin. É hora de começar a agir como tal. Ela sentiu o chão estreitar sob os pés. Não era apenas uma reorganização de agenda.
Era uma tentativa de controlar o caminho que ela vinha traçando sem permissão. Naquela tarde, ao entrar pela última vez na sala de mapas, sem a presença de terceiros, Mirella encontrou Eiran já à espera, encostado na mesa, os braços cruzados. Fui informado, disse ele antes que ela falasse qualquer coisa, de que nossas reuniões serão mediadas a partir de agora. Você acha que foi por causa de ontem? Perguntou ela. Acho que foi por causa de tudo, respondeu ele com honestidade. Do modo como você me olha e do modo como eu olho de volta. Mirella sentiu o rosto aquecer. Não havia mais espaço para negar. Não podemos, né? Começou ela. Eu sei, cortou Eiran, a voz firme, mas embargada por algo que ele se esforçava para conter. E justamente porque sei, preciso te pedir uma coisa. Ela o encarou, coração acelerado. O quê? Quando chegar o momento, disse ele, olhando-a diretamente sem desviar. Escolha a si mesma, nem a mim, nem a Arton, a si mesma. As palavras o atravessavam tanto quanto a ela. Entre mapas, fronteiras e rotas, uma nova linha havia sido traçada, invisível, silenciosa, mas irreversível, a da aliança proibida entre dois seres que oficialmente jamais poderiam estar do mesmo lado. O início do outono trouxe ventos frios para Valedouro, e com eles um clima de inquietação que parecia se infiltrar pelas paredes da casa Brastin. Embora as atividades continuassem com aparência de normalidade, Mirella sentia que algo subterrâneo havia se movido desde o dia em que Arton os encontrara na sala de mapas. As reuniões, antes frequentes e longas, tornaram-se rápidas, sempre com alguém presente. Um conselheiro, um escriba, às vezes até o próprio Arton sentado ao fundo, como se vigiasse sem vigiar. Era evidente que a vigilância não era casual. E mesmo assim, a tensão entre Mirella e Eiran continuava crescendo, silenciosa, contida, cada vez mais difícil de ignorar. Certa manhã, enquanto examinava documentos na biblioteca, Mirella encontrou uma pasta mal posicionada, entre dois volumes de legislação antiga. O título, escrito à mão, chamou sua atenção. Acordo de Penhales, versão preliminar. Ela conhecia bem aquele acordo. Havia trabalhado nos mapas, nas rotas, nos ajustes de segurança, mas ao abrir o envelope, encontrou algo que nunca lhe fora mostrado. Um adendo confidencial assinado por Arton estabelecia que as terras de Penhales seriam gradualmente anexadas pelos Brastin após a construção da rota, um movimento que, para o vilarejo, significaria perda de autonomia e possível deslocamento de centenas de famílias. Mirella arregalou os olhos. Aquilo contrariava completamente o que haviam discutido nas reuniões. Tudo o que ela acreditava estar ajudando a construir tomava agora contornos de manipulação. E, subitamente, várias peças começaram a se encaixar. A resistência histórica de Penhales, a pressa em concluir o casamento, o interesse dos Brastin em unir as famílias justamente agora. Não se tratava apenas de comércio, era uma estratégia de expansão, e ela estava no centro do plano sem saber. Festual Sint, com o coração acelerado, Mirella procurou Eiran. Encontrou-o no pátio de treinamento, praticando com espadas de madeira junto a dois soldados. O som seco das batidas ressoava pelo espaço aberto. Quando ele a viu, interrompeu o exercício imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, enxugando o suor da testa. Mirella ergueu o envelope. Precisamos conversar. Agora. Eiran percebeu a gravidade na expressão dela e pediu que o deixassem a sós. Assim que os soldados se afastaram, Mirella abriu o documento diante dele. Você sabia disso? Perguntou, tentando manter a voz baixa. O olhar de Eiran percorreu as páginas. Por um instante a expressão dele endureceu, mas depois voltou ao habitual autocontrole. Não, disse, enfim. Isso não passou pelos meus relatórios. Arton escondeu esse adendo até mesmo dos departamentos militares. Eles vão tomar Penhales, sussurrou Mirella, como se verbalizar tornasse o absurdo ainda maior. As pessoas que vivem lá confiam nos Brastin. A rota foi apresentada como uma parceria, não uma absorção lenta. Eiran fechou os olhos por um instante, como quem tenta ordenar pensamentos que se agitam. Isso explica muita coisa, murmurou ele. As reuniões com os líderes locais foram adiadas. Os emissários enviados recentemente não eram diplomatas, eram avaliadores de terreno.
Mirella respirava rápido, indignada. E meu casamento? O que isso tem a ver com Penhales? Heiran a fitou com um misto de dor e sinceridade. Arton não busca apenas poder militar. Ele quer legitimidade social. Unir-se aos Eldamar dá a ele algo que falta: prestígio moral. Você é parte da estratégia. Ela sentiu um peso esmagador cair sobre seus ombros. Ela era peça, ela era moeda, ela era estratégia. Heiran deu um passo à frente, a voz baixa, firme. Mirella, você precisa entender. Arton não vê pessoas, ele vê resultados. E você? Perguntou ela num sussurro. O que você vê? O ar entre os dois ficou mais denso. Havia perguntas não feitas, sentimentos não confessados, riscos que nenhum dos dois ousava calcular. Eu vejo consequências, respondeu Heiran, desviando o olhar por um segundo. E temo as que virão se você fizer parte disso sem saber onde está pisando. Esse Bessame de Pessoa, naquela noite, a casa Brastin fervilhava com preparativos para uma reunião entre os patriarcas e os representantes de Penhales. Mirella foi convidada a participar apenas como observadora, e foi isso que despertou ainda mais seu desconforto. Observadora, não participante, não questionadora. Ao chegar ao salão de reuniões, ela se posicionou perto da parede lateral. Pelas portas entreabertas, viu Arton conversando com o pai. Os dois gesticulavam sobre mapas e cifras, como se tratassem de números, não de vidas humanas. Quando todos se sentaram, Mirella teve a sensação de que estava presenciando algo perigoso. Os representantes de Penhales, 3 homens com roupas simples, entraram desconfiados. Um deles, Narel, era conhecido por sua postura firme. Olhava para tudo com atenção calculada, como quem entende que está em desvantagem, mas não entrega essa percepção. A reunião começou cordial. Cordial demais. Arton apresentou a rota como o início de uma nova era de prosperidade. Falou do comércio, dos empregos, da segurança reforçada. Tudo parecia impecavelmente planejado, até gentil. Mas Mirella sabia a verdade, e quanto mais Arton falava, mais ela queria se levantar e gritar. E quanto à autonomia do vilarejo? Perguntou Narel. Que garantias teremos? Arton sorriu aquele sorriso polido que Mirella já aprendera a temer. Penhales será tratada com o maior respeito. Todas as decisões serão tomadas em conjunto. Mirella apertou os punhos. Mentira. Direta e calculada. Ela olhou para Heiran, que estava sentado à esquerda, observando tudo com um semblante impenetrável. Mas nos olhos dele havia algo. Não surpresa, não culpa, raiva contida. Quando a reunião terminou, Heiran se aproximou dela discretamente. Não diga nada aqui, aconselhou em voz baixa. As paredes têm ouvidos. Você realmente acha que isso pode acontecer? Perguntou Mirella, ofegante. Acho que já está acontecendo, respondeu ele. Então, ele olhou ao redor e continuou num tom ainda mais baixo. E há mais algo que você precisa saber. Algo que descobri hoje pela manhã. O quê? Heiran hesitou. Era a primeira vez que ele parecia temer o próprio conhecimento. Penhales não é a única peça neste jogo. Ele respirou fundo. Arton pretende usar o casamento para consolidar uma maioria no Conselho Central. Quando isso acontecer, ele poderá alterar leis territoriais sem contestação. Mirella ficou imóvel. Arton não queria apenas terras. Queria poder absoluto. E se conseguisse, ninguém, nem Heiran, poderia detê-lo. Por que você está me contando isso? Perguntou ela, sentindo o coração bater no pescoço. Heiran aproximou-se apenas o suficiente para que as palavras fossem um sopro entre os dois. Porque o segredo que você descobriu pode custar sua liberdade. E o que eu descobri pode custar sua vida. O silêncio que se seguiu pareceu cortar o ar. Foi ali que Mirella entendeu, com clareza absoluta, que o mundo ao seu redor estava prestes a ruir e que ela teria de escolher entre sobreviver dentro de uma mentira ou enfrentar a verdade que começava a emergir, perigosa e inevitável. Mas naquela mesma noite, antes que pudesse respirar fundo e pensar no próximo passo, alguém bateu à porta de seu quarto. Quando abriu, encontrou uma governanta pálida, quase trêmula. Senhorita Eldamar, ela sussurrou, há algo que precisa ver. Algo que encontramos no escritório do Sr. Arton. Mirella sentiu o estômago afundar. O que é?
A governanta respirou, tentando manter o controle. Uma carta, endereçada ao Conselho Central e envolve seu nome. O segredo, até então contido nos mapas e nos adendos escondidos, começava a se revelar completamente, e agora tinha o rosto dela estampado na próxima jogada. A carta repousava sobre a mesa do quarto, como se fosse uma sentença silenciosa. A governanta, ainda pálida, esperava que Mirella a lesse, mas esta hesitava. Havia algo de sinistro na forma como o lacre havia sido quebrado. Não por acidente, mas por alguém que queria que aquilo viesse à tona. Por fim, Mirella respirou fundo e abriu o documento. As primeiras linhas a deixaram sem ar. Arton propunha formalmente ao Conselho Central uma nova política territorial em Ravenor, e entre as justificativas destacava o seguinte argumento: a futura união entre as famílias Brastin e Eldamar abrirá caminho para uma centralização administrativa que eliminará instabilidades locais, facilitando a absorção gradual de regiões estratégicas, começando por Penhalis, cuja população demonstra baixa resistência a mudanças, caso sejam conduzidas sob liderança feminina respeitada. Mirella sentiu o golpe na alma. Ela não era apenas moeda. Era instrumento de manipulação psicológica. Arton pretendia usar sua imagem, sua gentileza, sua reputação, sua postura tranquila para facilitar a tomada de territórios que ela jamais concordaria em dominar. A carta era clara. Sua presença como futura Brastin não era um gesto de união, mas uma estratégia de controle social. A governanta aguardava, inquieta. Quem encontrou isto? Perguntou Mirella, a voz tensa. Um dos escrivães, respondeu a mulher. Ele disse que não podia guardar aquilo para si. Essa frase grudou na mente de Mirella. Alguém dentro da casa Brastin estava tentando alertá-la. E isso significava que Arton não controlava tudo, ainda. Sem saber exatamente para onde correr, Mirella procurou a única pessoa em quem confiava dentro daquela tempestade. Eiran. Era noite alta, mas ela não se preocupou com protocolos. Desceu as escadas silenciosas e atravessou o pátio até os alojamentos militares. Encontrou-o sentado na borda de uma mesa, lendo relatórios, a expressão fechada. Quando ele a viu, levantou-se imediatamente. Mirella, você não deveria estar aqui a essa hora. Não consegui esperar, disse ela, entregando-lhe a carta. Leia. Eiran não precisou de mais de 1 minuto para entender o que aquilo significava. Sua mão apertou o papel com força e Mirella viu ali algo que raramente havia notado nele: ódio. Ele foi longe demais, disse Eiran, passando a mão pelo rosto. Isso não é só ambição, é manipulação institucional. Você vira o símbolo que dá legitimidade ao plano dele. Eu sei, sussurrou Mirella. Mas não sei o que fazer. Eiran começou a andar em círculos curtos, pensando rápido. A situação é maior que nós dois. Penhalis precisa saber do risco que corre. As famílias que dependem de suas terras precisam entender que há um plano de anexação em andamento. Como vamos avisá-los? Perguntou ela. Não vamos, respondeu Eiran. Você irá. Mirella arregalou os olhos. Eu? Sozinha? Se eu for, Arton vai interpretar como insubordinação militar. Ele pode me destituir, prender ou enviar para uma missão distante. Mas você... Eiran a encarou. Você ainda tem liberdade de movimento. É a futura esposa dele. Ninguém ousará suspeitar de uma simples viagem diplomática para conferir o progresso da rota. Mirella entendeu o que estava sendo pedido. Não era apenas avisar Penhalis, era impedir que o casamento se tornasse ferramenta de controle. Era impedir uma tomada territorial travestida de acordo social. Eu vou, disse ela antes mesmo de pensar. Diga-me o que fazer. Eiran respirou fundo, como se aquela resposta tivesse lhe dado coragem e medo ao mesmo tempo. Você partirá amanhã ao amanhecer, explicou. Irá com 2 escoltas de confiança minha. Levará mapas, a versão oficial do acordo e esta carta. Penhalis precisa ver tudo com os próprios olhos. E Arton? Perguntou ela. Arton estará em reunião com o Conselho Central. Não perceberá sua ausência até o final do dia. E quando perceber, será tarde demais. Mas, mesmo com o plano estabelecido, havia um problema. E se ele suspeitar de você? Perguntou Mirella. Suspeitará, respondeu Eiran sem rodeios. Ele sabe que eu discordo dele.
Mas enquanto você estiver segura, nada mais importa. Na manhã seguinte, tudo ocorreu como planejado, quase. Mirella deixou a casa Brastin com a justificativa de uma vistoria técnica das trilhas. Os escoltas de Eiran, homens silenciosos, leais e experientes, acompanharam-na com naturalidade. A estrada para Penhales cruzava florestas secas de outono, pequenas fazendas e vilarejos humildes. A viagem durou horas, tempo suficiente para Mirella perceber que a paisagem, embora bela, escondia tensões que a elite de Valedouro ignorava. Ao chegar ao vilarejo, foi recebida com desconfiança. Penhales era pequena, feita de casas de madeira, cercas gastas e uma praça central que servia de ponto de encontro. As pessoas pararam para observar a comitiva. Crianças se esconderam atrás das saias das mães. Homens franziram o senho. Mirella desmontou do cavalo e pediu para falar com Narel, o líder local. Ele veio até ela com passos firmes. Senhorita Eldamar, cumprimentou desconfiado. Não esperávamos outra visita dos Brastin tão cedo. Não sou exatamente uma representante deles, disse ela. Estou aqui porque encontrei algo que vocês precisam ver. Conduzida para a sede comunitária, Mirella colocou sobre a mesa os documentos oficiais e a carta secreta. Narel leu tudo em silêncio. Outros moradores se aproximaram. Murmuravam. A tensão escalava. Então é isso, disse finalmente Narel, a voz pesada. Eles querem nos tomar pelas sombras. Sim, respondeu Mirella. E vocês precisam se preparar e se proteger. E você? Perguntou ele, estreitando os olhos. Está disposta a enfrentar sua futura família por nós? A pergunta cortou o ar. Mirella sentiu sua voz firme, mais do que jamais estivera. Não por vocês. Por justiça. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um som distante. Tambores, rápidos, urgentes. Os escoltas de Eiran entraram correndo. Senhorita, gritou um deles, um destacamento dos Brastin está vindo. Arton descobriu sua ausência. A sala gelou. Narel levantou-se de imediato. Então Penhales não tem mais escolha, disse ele. Se querem tomar-nos pela força, terão de enfrentar nossa resistência. Mirella sentiu o peso da decisão cair sobre todos. A prova não era só dela, era de um povo inteiro que, pela primeira vez, sabia exatamente contra o que lutava. E quando os tambores se aproximaram, ficou claro que a guerra silenciosa que Arton arquitetava estava prestes a explodir, não em gabinete, mas no coração de Penhales. A provação coletiva havia começado, e ninguém sairia ileso. O destacamento Brastin surgiu na colina como uma mancha escura, avançando contra a luz do fim da tarde. Eram soldados treinados, disciplinados, um contraste brutal com os moradores de Penhales, que se reuniam às pressas com ferramentas e poucos armamentos antigos. A tensão era tão densa que parecia vibrar no ar. Mirella, porém, não fugiu. Colocou-se diante da praça, entre o vilarejo e a tropa de Arton, com a carta reveladora firme em mãos. Sabia que aquele poderia ser seu último ato como Eldamar, e talvez o último como mulher livre. Mas Eiran lhe dissera, escolha a si mesma. E era isso que faria. Quando Arton finalmente apareceu à frente de seus homens, elegante, impassível, calculado como sempre, o silêncio tomou Penhales. Ele desceu do cavalo com calma controlada. Mirella, disse a voz baixa, gélida, você colocou tudo a perder. Ela ergueu a carta. Não eu, Arton. Foram suas mentiras, suas manipulações, seu plano de destruir a autonomia de um povo que só queria sobreviver. Você jamais deveria ter visto isso, rebateu ele. Sua função não era pensar, era representar. Essas palavras percorreram o vilarejo como um estalo. Os moradores se inflamaram. Narel deu um passo à frente. Não aceitaremos ser governados por alguém que vê pessoas como ferramentas. Arton fez sinal para que seus soldados se preparassem. Mas antes que o conflito explodisse, outra tropa surgiu pelo lado oposto da estrada. Uma tropa com o estandarte dos Eldamar. E à frente deles estava Eiran. Não vestia uniforme de guerra completo, apenas o essencial. O olhar, entretanto, era inabalável. Arton, chamou ele, recuem. Você ousa se colocar contra sua própria família? Arton debochou. Quando a família abandona qualquer traço de justiça, não é deserção enfrentá-la, respondeu Eiran. É honra. Os soldados Brastin hesitaram.
A presença dos Eldamar equilibrava as forças. Qualquer ataque resultaria em guerra civil aberta. Arton percebeu isso. Percebeu também que, pela primeira vez, não tinha controle. Eiran caminhou até Mirella. Não a tocou. Não havia espaço para intimidade ali, mas seu olhar dizia tudo. Você escolheu a si mesma, murmurou. Agora Ravenor precisa escolher quem quer ser. Confrontado, isolado e exposto, Arton recuou. Não por arrependimento, mas porque perdera a legitimidade que tanto buscara construir. Seus soldados baixaram as armas e os moradores de Penhales exalaram um suspiro coletivo, não de vitória, mas de sobrevivência. Nos meses seguintes, o acordo seria reescrito com participação real do vilarejo. Arton perderia influência política. Eiran, respeitado por sua postura, assumiria o comando das negociações. Mirella, por fim livre, deixaria de ser moeda de troca para se tornar conselheira de rotas e políticas territoriais. Exatamente o que sempre sonhara. Quanto ao futuro dos dois, não houve pressa, nem promessas. Apenas a certeza silenciosa de que, quando duas pessoas se encontram na verdade e não na conveniência, um novo caminho sempre se abre. E, em Ravenor, esse caminho começou com a coragem de uma mulher que se recusou a ser usada como símbolo. Começou com Mirella Eldamar, e o legado dela ecoaria por